E vou projetar nossa apresentação. Então, no encontro anterior, a gente viu os conceitos básicos, né, de gestão da qualidade, também falamos um pouquinho sobre o 5S e o PDCA, que são ferramentas básicas, e hoje, então, a gente vai avançar nas demais ferramentas. Um minutinho que o computador está devagar. Agora passou demais. Muito bem. Então, para solucionar problemas que ocorrem nas organizações, há várias técnicas ou várias ferramentas que podem ser utilizadas. E essas ferramentas são utilizadas conforme o passo, né, conforme o momento que a gente está trabalhando no problema. Então, eu coloquei aqui 10 passos, né, de solução de problemas e quais as ferramentas que a gente pode estar utilizando. Então, para identificar um problema, podemos usar o brainstorming ou o gráfico de Pareto, depois a gente vai detalhar, ver como é que funciona. Para analisar o problema, o diagrama de causa e efeito, o Pareto também, o histograma. Para fazer um plano de ação, né, o 5W2H, o fluxograma, POP, que é o procedimento operacional padrão, usar itens de controle. Depois a gente executa, põe esse plano de ação em prática e a gente faz a verificação. Tá ok? Não, voltamos ao passo 2, né? Vamos reanalisar, vamos ver o que aconteceu de errado e aí fazer um novo plano de ação, fazer todos os ajustes. Se sim, deu certo, a gente vai para a padronização. Daí nós temos ferramentas também de padronização. O próprio fluxograma pode ser usado, o POP de novo, e itens de controle. E aí executa novamente, daí verifica. Tá ok, né? Usa a carta de controle, né? Daí tá ok. Não, aplica os passos 2 e 3. Sim, a gente faz um plano de melhoria. E aí, para o plano de melhoria, um novo item de controle, um novo 5W2H. E vai repetindo os passos. Então, isso aqui não é para a gente decorar, né, gente? Isso é para mostrar para vocês que conforme o momento que a gente está atuando, existem ferramentas que são mais ou menos apropriadas. Então, a gente pode estar escolhendo as ferramentas conforme a etapa da solução de problemas que a gente está trabalhando. Então, isso aí é mais assim para consulta mesmo. Então, a primeira ferramenta que é colocada é uma ferramenta muito simples, tem uma nomenclatura em inglês, que é o brainstorming, e é um termo que tem origem no termo chamado tempestade de ideias, né? Então, brain tem a ver com cérebro, ou ideia, o storm, né, a ideia de tempestade, no qual consiste, então, reunir um grupo de funcionários com o propósito de gerar ideias e emitir opiniões. Então, para se discutir um problema, para poder começar a analisar ele, o pessoal dá ideias, se faz uma sessão de condução e de sistematização dessas ideias. Como isso ocorre? Primeiro, tem que ser de uma forma organizada, então tem que escolher ali do grupo quem vai ser o coordenador para fazer esse levantamento. Então, pode ser uma pessoa tanto interna como externa, pode ser indicado pela direção, pode ser escolhido pelos membros do grupo, tanto faz. O que esse coordenador vai fazer? Vai esclarecer o tema, os objetivos, vai conduzir essa sessão, né, de brainstorming, vai estimular a imaginação e a criatividade dos participantes, vai fazer a orientação e ele vai ser um moderador e um controlador do tempo, para que, né, evitar que alguns participantes fiquem dominando ali a sessão, né, se expondo excessivamente, enquanto outros não têm a possibilidade de falar. Então, para ser, né, ocorrer essa sessão de uma forma harmônica e organizada. Bom, o que mais? Tem que se anotar as ideias, todas as ideias que forem apresentadas, tem que ir colocando, sem podá-las. Então, deixar as pessoas colocar suas ideias em local visível, e aí a gente pode usar cartazes, post-it, enfim, alguma forma, né, visual para ajudar nesse levantamento das ideias. Depois, priorizar os problemas, e aí tem várias formas, né, uma das técnicas se chama GUT. Depois, fazer uma sessão de sugestões. Então, às vezes acontece assim, de uma pessoa ter uma ideia e a outra pessoa ter uma ideia em cima da ideia que o colega antes forneceu. Então,
Então, é importante não podar as ideias devem ser colocadas livremente, mesmo que pareçam, de uma certa forma, absurdas. E aí vai se trabalhando essa questão das ideias até se chegar, né, a um consenso, uma evolução, e se ter um relatório, né, descrevendo os problemas identificados e qual a proposta de solução desses problemas pelo grupo, né, e esse relatório que vai ser apresentado, então, à direção da empresa. É uma técnica bem simples, né, de muito diálogo, é uma técnica qualitativa, vocês vejam aqui que não são gerados gráficos, nem números, apenas de priorização de debate sobre ideias, né. Agora a gente vai para uma outra técnica, que é uma técnica mais quantitativa, né. É um método chamado gráfico ou diagrama de Pareto, e ele parte da premissa de que existe um número reduzido de causas para os problemas, da ordem de 20%. Então, 20% das causas, né, geram 80% dos problemas. Então, temos aqui um exemplo, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é um mapa de ocorrências. Então, nesse nosso exemplo aqui fictício, acontece atraso na entrega de mercadorias com 96 ocorrências. O peso da mercadoria não confere 79 ocorrências. Quando falta mercadoria, 12, documentos incompletos. Ou seja, então a gente tem uma relação de todos os problemas e o quanto isso impacta na empresa. Se a gente fosse priorizar esses problemas, a gente verificaria que a maioria deles estão concentrados no problema A e B, né? Ou seja, se a gente resolver o A e B, a gente soluciona 80% das ocorrências, né? Então, isso é o que normalmente acontece, né? A gente tem vários problemas, só que a maioria, e às vezes a gente gasta até energia solucionando algo que não vai ter muita representatividade, né, dentro da empresa. Então, a gente pode se focar naqueles que têm um maior número de ocorrências. Então, a gente pode listar todos, mensurar, né, medir quantos acontecem, e depois colocar numa ordem decrescente de acordo com o número de ocorrências, como mostra essa nossa tabelinha aí. Então, das 195 ocorrências, 96, quase metade ali, né, é relacionado a atraso na entrega de mercadorias. Se a gente somar com B, então, vai um índice muito alto. Então, ele diz que é o gráfico 80-20 ou 20-80, né? Então, a gente trabalhando em 20% das causas, a gente soluciona 80% dos problemas. Queria saber por que o PowerPoint trava de vez em quando. Vamos lá. Depois, qual é a ideia? Formar o gráfico a partir daquela tabelinha anterior. Então, aqui fica muito visível, né, gente? Ali o A e o B dominando, né? E os outros problemas, C, D e tal, muito pouquinho, né? Então, analise cada problema, iniciando pelo A, depois o B, nessa sequência até outros, perguntando o que, onde, quando, quem, né? Por quê? Observe-se que resolvidos os problemas A e B, praticamente se resolve o problema maior que é relacionado à entrega de mercadorias. Então, vejam que interessante. Se a gente fosse trazer isso para a área da segurança do trabalho e analisaria, por exemplo, um gráfico relacionado a acidentes de trabalho ou doenças, talvez a gente trabalhando em uma, duas doenças, a gente já consegue, né, diminuir em 80% os acidentes, se a gente for partir dessa premissa dos 20 ou 80, né? Então, essa é a ideia básica. Vamos lá. A próxima ferramenta, muito utilizada na segurança do trabalho, se chama diagrama de causa e efeito, DCE, tá? Ou também conhecido como espinha de peixe, ou Ishikawa. Ishikawa é o nome, né, do criador. Então, é uma técnica japonesa que possui múltiplas funções, sendo utilizada para levantar e identificar causas dos diversos problemas existentes nos processos, além de fornecer subsídios para analisá-lo. Para tanto, é necessário aplicar em conjunto o método dos porquês. Então, aqui nós temos, por que ele é uma espinha de peixe? Que a gente tem como espinha dorsal aqui, o efeito, o que gerou.
né? Então, um efeito, anomalia, qual o problema maior que está acontecendo. E aí nós temos nas ramificações as causas, né? Então, as causas para este problema podem ser causas relacionadas à mão de obra, a materiais, ao meio ambiente, ao mercado e assim por diante, né? Então, a gente pode também falar em método dos M's, né? Porque a maioria que começa com a letra M, e aí a gente vai abrir, né? Então, relacionado à mão de obra, o que está acontecendo? Relacionado a materiais, o que está acontecendo? Por que falta material? Por que o material vem incorreto? E aí a gente ir perguntando por quê, até chegar à causa principal, né, de cada uma dessas situações. Então, aqui temos o roteiro, primeiro definir o problema, qual é a anomalia ou o efeito a ser analisado, depois levantar as causas prováveis, e aí montar esse diagrama. Então, na hora dessa montagem, a gente pode utilizar um quadro, a gente pode também, de novo, utilizar post-its, assim como brainstorming, né, fazer uma sessão, uma reunião, para se analisar todos os problemas, né? Então, aqui a gente tem um problema central, chamado ensino deficiente, e aí foi aberto em grupos, né, de fatores que contribuem para que esse ensino seja deficiente. Então, isso é decorrente de material, é decorrente de métodos, da mão de obra, então, o que está relacionado à mão de obra, o que está relacionado a mercados, a política, e assim por diante, né? Então, por quê, até a gente poder entender esse problema do ensino deficiente. Vejam, de novo, é uma ferramenta qualitativa, a gente não tem aqui números, não tem gráficos, a gente tem apenas uma representação de forma esquemática. É uma ferramenta muito utilizada na segurança do trabalho também. Então, aqui nós temos o detalhamento dos métodos do porquê, né? Com o objetivo de analisar o processo, se aplica a técnica dos porquês, que deve ser utilizada uma, duas ou quantas vezes forem necessárias até chegar à causa fundamental. Então, com base no diagrama anterior, recursos audiovisuais inexistentes, então começar a se perguntar, por que não existem esses recursos? Então, resposta, porque fictício, né? Porque nunca foram solicitados. Por que nunca foram solicitados? Porque os alunos e professores julgam que a direção não irá adquiri-los. Por que fazem esse julgamento? Porque tudo que é solicitado recebe um não como resposta. Solução, mostrar à direção da escola o quanto poderão ser úteis os recursos audiovisuais no processo ensino-aprendizagem, formalizar o pedido com a participação de todos. Então, vejam, se analisou o problema até a raiz dele e se colocou uma solução para este problema. Tá? Então, esse é o nosso método chamado ferramenta de causa e efeito, né, diagrama de causa e efeito, ou Ishikawa, ou espinha de peixe. Vamos para um outro método, agora quantitativo, o histograma. Tá? Se vocês forem lá no Excel ou qualquer outro software de planilha eletrônica, vocês têm a possibilidade de criar um histograma. Então, ele é um gráfico, vamos lembrar aí um pouquinho das aulas de matemática, né? Composto por abscissas e ordenadas, né? Onde são colocadas barras ou retângulos que representam a distribuição da variação dos dados que ocorrem dentro de um processo, cujo objetivo é apresentar uma situação para fins de análise e solução. Então, como é que a gente faz? Primeiro, como tudo, né, definir qual o processo. Então, aqui nós temos um processo e aí a gente tem que levantar os dados. Aí a gente precisa de dados quantitativos, né, medições, numéricos. Por exemplo, reclamação de clientes per capita. Então, foi feito um levantamento aí de uma empresa, né, de quanto que ela tinha de reclamações. E aí ela fez esse levantamento, né, 38 reclamações de São Paulo, 68 de Campinas, 18 de Santos e assim por diante. O que ela fez depois? Colocou numa tabela, né? Então, colocou lá o número de reclamações, todas que ela tem, que totalizam 250, e percentualmente quanto que representa, né, em percentual, cada uma das as reclamações de cada cidade. E aí ordenou, né? Então, a gente pode ver ali que Goiânia, né, tem bastante reclamação, é a que mais tem, né, com 28%. E Santos é que menos tem. E aí depois montou o gráfico. Então, aparecem ali todas as cidades, qual o percentual de reclamações, fica evidente no gráfico, né, que Goiânia tem mais, depois Uberlândia, depois Uberaba, e assim vai.
Então, está montado o gráfico. Depois, analisar. Então, analisar esse gráfico, que se chama histograma, onde se pode verificar que o número de reclamações está mais acentuado em Uberlândia e Goiânia, como eu falei, né? Então, providências devem ser tomadas para eliminar o grau de reclamações, especialmente nessas duas filiais. Se a gente for comparar com o Pareto, a gente vai ver que, tratando das reclamações nessas filiais, a gente soluciona uma boa parte das reclamações. Então, essas que devem ser priorizadas. Tomar as medidas preventivas cabíveis, elaborar um novo levantamento. Então, fez as alterações, coleta de novos dados para verificar se houve, né, melhoria. Então, aqui num novo gráfico, né, num outro mês, então a gente tem ali São Paulo, Campinas, mesmas cidades, e aí observa-se que os resultados foram positivos, porém podem e devem melhorar ainda mais. Então, houve mais diminuição? Sim, né, mas ainda pode estar melhorando. Então, claro, esse aqui é um exemplo fictício, né. Vamos para uma ferramenta agora bem simples, chamada 5W2H, é uma ferramenta qualitativa, e é uma ferramenta cujo objetivo é direcionar a discussão em um único foco, evitando dispersão das ideias, úteis tanto para verificar a ocorrência de um problema, como para elaborar um plano de ação. Então, nós temos aqui as duas alternativas. Então, quando a gente usa para análise de problemas, a gente vai fazer perguntas. O que aconteceu? Quem era o responsável? Por quê? Onde? Quando? Como? Quanto? As perguntinhas, né? No plano de ação, a gente projeta para o futuro. O que? Quem? Como? Tudo, né? Para o futuro. Então, o problema é para o passado, né? Porque já aconteceu. E o plano de ação são as mesmas perguntas, só que adaptadas para o futuro. Por que é 5W2H? Porque as perguntinhas vêm da língua inglesa, né? O who, what, when, how, né? Então, formando 5 perguntas com a letra W e 2 perguntas com a letra H. Então, parece que o nome é complexo, mas é muito simples, né? Porque as perguntinhas, né, têm essas iniciais na língua inglesa, só por isso. Um exemplo, né, falta de treinamento dos funcionários. Então, está aqui um plano de ação para solucionar esse problema. Então, o quê? Dar treinamento, né, para o pessoal do marketing, quem vai fazer o departamento de RH, quando, onde, por quê, como, custo. Então, veja, a gente usou uma ferramenta de gestão da qualidade, utilizada para planejamento, né, para solucionar um problema pontual que era de falta de treinamento de funcionários em determinado setor de uma empresa. Tá? A outra ferramenta que a gente já conhece, né, a gente já trabalhou, é o fluxograma, como a gente viu, né, a representação gráfica de um fluxo. Então, já trabalhamos, mas estou colocando aqui de novo porque ela é considerada também uma ferramenta da qualidade. Então, nós temos ali cada etapa, nós temos as perguntas, né, que são os momentos de decisão, o início, o fim, né, então, ferramenta que já conhecemos. Depois nós temos o POP, né, o PAP é POP, é o procedimento operacional padrão, é uma ferramenta também muito utilizada na segurança do trabalho, podendo ser integrada com o fluxograma, ou seja, dentro de um POP eu posso colocar o fluxograma também. Então, como fazer? Basicamente, fazer a redação desse POP, comunicar dentro da empresa, treinar as pessoas e verificar se está sendo tudo seguido de acordo. Descrever item de controle, atividades, tarefas, né? Então, se vocês buscarem na internet, POP, sei lá, procedimento operacional padrão para trabalho em altura, POP para trabalho com eletricidade, POP, agora tem bastante, né, de protocolos relacionados à Covid-19, né, para ingresso, entrada numa determinada edificação, então o que tem que fazer? Primeiro mede a temperatura, depois faz higienização das mãos e assim por diante, então tudo isso pode estar descrito e deve estar descrito num procedimento que deve ser seguido por todas as pessoas, né? Mais uma ferramentinha, a carta ou gráfico de controle. Eu estou intercalando um pouquinho aqui as ferramentas qualitativas e as quantitativas, né? Então, nessa ferramenta, também chamada de gráfico de controle, se serve para verificar se um processo está dentro dos limites estatísticos de controle, e aí fazer os ajustes se necessário. Como se faz? Primeiro, definir o processo. Tudo começa com a definição do processo, né? Segundo, estabelecer os limites.
por meio de cálculos estatísticos. Então, no nosso exemplo aqui, que é um controle semanal de peças refugadas, ou seja, aquelas peças que foram no processo e foram refúgio, ou seja, elas estão com defeito, não puderam ser aproveitadas. Então, vai ter um limite, qual é o limite máximo aceitável, que é o limite superior de controle, e qual um limite inferior, e qual é o médio, então, qual é a média que se aceita. E aí a gente vai elaborando um gráfico, tá? Então, esse gráfico vai permitir visualizar o percentual de refúgio de peças, nesse exemplo fictício, né? Então, nós temos ali no meio a média, lá em cima pontilhado limite superior, e lá embaixo o limite inferior. E aí a gente tem ali semana a semana, claro que a gente tem que ter esses dados para poder gerar o gráfico. Então, na semana 1, quantas peças refugadas nós tivemos? Ele coloca lá, na semana 2, tal. Depois a gente calcula, né, qual é o limite superior, então a gente vê, por exemplo, que na semana 5, que é a medição E, está acima do limite superior, ou seja, teve muito mais peça refugada do que o limite aceitável, né? Enquanto na semana 8 nós tivemos a melhor semana. E isso é muito comum agora, analisando os casos de Covid-19 também, né? Eles são colocados muito nessa forma de gráficos, né? E por isso que esses gráficos também são importantes para essas análises. E a gente vai ficando por aqui, gente, porque o tempo urge, né? Provavelmente vocês vão ter dúvidas.